Falando em relacionamento, quero dar início, pode jogar para mim, Rafa. A gente acabou de sair de uma série, né? Onde a gente falou sobre um projeto chamado Família. Aí a gente falou muita coisa boa, graças a Deus a tecnologia nos ajuda. E está tudo lá no nosso canal do YouTube, Ministério Peniel, e a MP está lá, você assiste de novo, sabe, gente? Porque ontem mesmo eu estava numa célula e eu estava conversando, sabe? Às vezes a gente ministra, a gente vem para cá, aí a gente prepara uma série, aí a gente ministra sobre família. Presta atenção no que eu vou te falar. Eu vou falar isso aqui domingo de novo. Aí a gente ministra sobre família. Quatro cultos. Conteúdo, muito conteúdo. Aí a gente vem, pessoas com problema na família. Ah, pastor, é para acabar, não vai acabar. Mas eu quero te fazer uma pergunta. O que você está fazendo com o que você está ouvindo, querido? O que você está fazendo com o que você está ouvindo? Não vai dar certo se não botar em prática, meu irmão. Esse livro aqui, o maravilhoso dele, sabe o que é? É que ele é um livro de fé e prática. Sabe esse Espírito Santo que a gente cantou agora? Ele está aí no teu interior te capacitando a cumprir essa palavra aqui. A colocar, pastor, mas é difícil. Quem disse que seria fácil? E para de falar que é difícil, porque quando você fala alguma coisa com a tua boca, o primeiro a escutar é você. E a Bíblia fala que o coração se farta das palavras da boca. Então você fala, você escuta. Aí vai para onde? E a Bíblia também fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então o que está no coração vai sair por onde de novo? Aí você fica num ciclo vicioso de falar besteira, ouvir besteira, falar besteira, ouvir besteira. Tem que cortar esse ciclo. Tem que parar, cuidado com a boca. Então, para de falar assim, é difícil, não fala é difícil, fala assim, é possível. Já mudou. Você já deu uma declaração de fé, porque aí você vai se convencer que é possível. Porque se a gente, não sede somente ouvintes, mas praticantes, senão vocês vão estar se enganando. O pior tipo, eu costumo dizer aqui, o pior tipo de engano que tem é a pessoa enganar ela mesma. Parou para pensar nisso? Achar que é uma coisa, na verdade não é nada disso. A Bíblia diz que aquele que ouve a palavra e não coloca em prática está se enganando. Então, querido, preste atenção no que você está fazendo, no que você está ouvindo, porque a palavra de Deus ela é poderosa para transformar a tua vida desde o momento que você abre o teu coração para praticá-la. Por mais que você ainda erre, a gente vai errar, não somos perfeitos, amém, glória a Deus, aleluia, errou, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, 1, 2, 3, continua. E vai sendo aperfeiçoado, amém, queridos? É isso, então a gente acabou de sair de uma série de família, e a gente também falou na nossa festa, né, de aniversário, 17 anos, somos família, ainda tem gente com a camisa aí e tal, é isso aí. E aí, a gente falou, eu falei aqui no domingo pela manhã, né, na nossa festa, falei sobre relacionamento, quem lembra? Mas o Espírito Santo, ele me deu esse comando, vamos falar um pouquinho mais sobre relacionamento. Sabe por quê? Porque a nossa vida é cercada de relacionamentos. Sabia que você é fruto de um relacionamento? Você nasceu de um relacionamento e você nasceu para relacionamentos. A primeira coisa que a Bíblia diz que viu Deus que não era bom foi o quê? Que o homem, ele precisa se relacionar. Então a gente foi criado para se relacionar em primeiro plano com Deus, mas também com os nossos semelhantes, nosso próximo. Só que relacionamento é um negócio que pouca gente investe tempo aprendendo. Pastor, tem que aprender a se relacionar? Tem. A Bíblia ensina. Tudo que a Bíblia ensina a gente tem que aprender. E a Bíblia fala muito sobre relacionamento. Então a gente vai passar pelo menos umas 4 semanas aqui falando sobre isso. Porque assim a gente vira família de verdade. Aprendendo a se relacionar, amém, queridos? Sabe, porque quando a gente começa a se relacionar, e a gente no relacionamento vai ter problema, sim ou não? Claro que vai ter, porque a imperfeição no relacionamento começa por quem? Por mim. Somos imperfeitos, estamos nos relacionando, então eu entendo que tem imperfeição suficiente em mim e em você para a gente se estranhar.
mas eu entendo também que existe uma lei do amor na qual a gente está submisso a ela, da onde a gente exerce um perdão, da onde a gente ama, da onde a gente continua. Quem disse que porque aconteceu um erro, o relacionamento tem que acabar? Não é assim. Então, hoje a gente vai começar a falar sobre relacionamentos saudáveis, mas não só voltado para a família, mas abrangendo todos os relacionamentos. Como eu disse aqui, relacionamentos estão presentes em todas as áreas da nossa vida, queridos. Todas. Lá no teu trabalho você se relaciona, lá na tua faculdade, na tua escola, onde você estiver, você se relaciona. Quando você vai no supermercado, você vai no caixa, você se relaciona. Na igreja você se relaciona, na tua casa você se relaciona. A gente está cercado de relacionamentos. Eles estão, vizinhos, foi falado aí, eles estão espalhados por todo o tempo, por todo lugar. Então, nós precisamos aprender a nos relacionar de maneira própria, porque eu costumo dizer, cristianismo é relacionamento. Se você tirar relacionamento do cristianismo, não sobra nada. Primeiro relacionamento com Deus e depois relacionamento com as pessoas. A obra de Deus nessa terra é feita através da igreja, o seu corpo. O cabeça Jesus manda e o corpo executa. Quando ele disse assim, é-me dado todo o poder no céu e na... Como que Jesus exerce poder na terra hoje? Através da igreja. Agora, como que a gente vai ser uma igreja poderosa se a gente não consegue se relacionar nem aqui dentro? Não tem como. E eu vou te mostrar hoje, a minha missão aqui é conscientizar você que o seu relacionamento com o próximo afeta diretamente o teu relacionamento com Deus. Eu vou te provar isso na palavra. Então, somos seres influenciáveis e no relacionamento tem essa troca. Você está exercendo influência e você também está sofrendo, por isso você tem que ver com quem você está se relacionando. Tem que prestar bastante cuidado, porque essa questão de influência é muito perigoso. Muito perigoso. Existe todo tipo, a Bíblia diz que no mundo tem muitas vozes. Então, de repente, você está num tipo de relacionamento aí com uma pessoa que você está sendo mais influenciado para o mal do que influenciando para o bem. Você tem que tomar cuidado com isso. Amém, queridos? É isso aí. Então, eu vou falar aqui alguns textos, é uma introdução, te mostrando a importância do relacionamento no cristianismo, e aí depois a gente vai entrar no tema de hoje. Romanos 12, 18 diz o seguinte, façam todo o possível para viver em paz com todos. Essa versão é NVI. Na Almeida está assim, se possível for, e depender de vós, tende. Mas você vê como é que fica mais claro assim? Porque agora a gente fala, se possível for, a gente já está arrumando uma desculpa. E no que depender de você, não, mas na verdade o que o texto está querendo dizer é isso aí, que eu e você devemos fazer tudo o que for possível para andar em paz com todos. Será que a gente está fazendo isso? Sim ou não, queridos? É uma avaliação que eu e você precisamos fazer. Quem está entendendo? É isso aí, olha só. Teremos mais afinidade com uma pessoa ou outra. Isso é normal. Mas a paz devemos ter com todos. É normal você ter mais afinidade com um, mais afinidade com o outro, mas paz é com todos, é geral. Quem está entendendo isso, queridos? É isso aí. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Olha só, Romanos 14, 19. Agora só verso em concordância. Pastor, como que você monta essas mensagens assim, pastor? Que você pega um verso e você pega um montão de versos falando a mesma coisa. Concordância bíblica. Sabe o que é isso? Vou te mostrar o que é. Concordância. Estou te ensinando, hein? Para você não dizer que eu sou ruim. Concordância bíblica é isso aqui, Essas letrinhas pequenininhas que ficam aqui do lado da tua Bíblia. Está vendo? Concordância bíblica. Está dando para ver? Não dá não, né? Mas abre a tua Bíblia aí, tu vai ver que tem umas letrinhas pequenininhas aí. Aí, você vai num texto, como por exemplo, quem me deu o texto de Romanos 14, 19, foi o próprio Romanos 12, 18. Quando eu li lá Romanos 12, 18, eu fui na concordância bíblica, ele me jogou
para Romanos 14, 19. Vamos ver se diz a mesma coisa? Olha só Romanos 12, 18. Façam todo o possível para viver em paz com... Agora vamos para Romanos 14, 19. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo que conduz a paz e edificação. Está falando a mesma coisa? Concordância bíblica. A Bíblia explicando a própria Bíblia. E eu não preciso nem falar nada, eu deixo a Bíblia falar contigo. Percebe, queridos, que envolve um esforço da nossa parte, sim ou não? Um esforço sincero. Porque às vezes a pessoa fala, não, pastor, já fiz de tudo. Aí eu olho assim, ó. Já fez de tudo mesmo? Não, pastor, já tentei, já falei. Não fez nada, dava para fazer mais alguma coisa. Aí eu pergunto assim, quando vem assim, pastor, já fiz de tudo, já tentei. Aí eu pergunto assim, e o perdão, já pediu? Ah, pastor, mas aí também. Ah, então você não fez de tudo. Mas eu estou certo, pastor. Não foi eu que errei, então. Mas a Bíblia não manda pedir perdão só quando está certo. Então você não fez de tudo. Pede perdão, porque a Bíblia diz que quando você pede perdão para uma pessoa que te feriu, você amontoa a brasa viva sobre a cabeça dela. A pessoa fica, meu Deus do céu, fiz isso, isso e isso, e ele ainda está me pedindo perdão. Cabeça quente, bota para pensar. Amém? Então olha só. Esforcemo-nos. Será que a gente está se esforçando, queridos? Agora eu quero te dar um exemplo. Olha só. Atentemos o esforço que Deus fez para estar em paz com oferecendo o próprio Filho como sacrifício pela... Isso aqui é se esforçar para estar em paz. Porque a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. E já pensou se Deus falasse assim, eu já fiz de tudo por essa humanidade? Porque Ele fez mesmo. Se você ler de Gênesis até Mateus, você vê Ele fazendo de tudo. Para trazer o povo, para trazer. E nada, né? Foi ou não foi, gente? Enviou profeta, enviou isso, enviou aquilo, enviou juiz, libertou o povo, trouxe embora, e o povo sempre saindo fora. Aí quando chega no Novo Testamento, ele fala, eu já fiz de tudo, mas ainda falta uma coisa, eu vou enviar agora meu filho. E aí a Bíblia diz lá em Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, isso é fazer de tudo. Ele fez de tudo para estar em paz contigo. Isso não enche teu coração de alegria, não, meu irmão? Deus fez de tudo para andar em paz contigo, cara. Ele quer paz contigo. Deixa eu te falar um negócio que de repente nunca você ouviu. Queria te dizer, Deus não está com raiva de você, não. Nem está te cobrando o teu passado. Ele está te amando e te chamando para perto. Ou você teria coragem de dar um filho para morrer por alguém que você está com raiva? Ele deu um filho para morrer por você porque Ele te ama. E isso não mudou. Quem está entendendo? É isso aí, queridos. Então, outro texto em concordância. Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem... Por quê, gente? Porque sem santidade... Eu não sei se eu estou forçando o texto, mas para mim, o escritor aos Hebreus colocou o esforço para andar em paz no mesmo nível de santidade. Está no mesmo verso. Então, é isso aqui, devemos ser imagem e semelhança de Deus também nos relacionamentos, queridos. Nos relacionamentos. Ele fez tudo para andar em paz conosco, nós devemos fazer de tudo para andar em paz com nossos irmãos, até mesmo com relação à santificação. Então, Mateus 5,9 vai dizer, bem-aventurados os... Por quê, gente? Meu Deus do céu. Olha só que atributo é colocado aos filhos de Deus, pacificadores, cara.
Agora, está dizendo ali que todos os filhos de Deus serão chamados pacificadores? Tá? Mas está dizendo que todos os pacificadores serão chamados filhos de Deus. É o que eu coloquei aqui, ó. Nem todos os filhos são, mas todos os pacificadores são. Está escrito. Então começa a ser pacificador aí, meu irmão. É uma garantia maravilhosa. Amém? Quem está entendendo, gente? É isso aí, não tem para onde correr. Então, acho que é meu último texto da introdução. 2 Coríntios 5,18. Ele diz no 17, para você entender de que tudo isso ele está falando. Esse tudo isso que está no início do 18, é que ele vem lá do 17 falando assim, ó. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de... E nos deu o que, gente? Ministério da reconciliação. Tu nem sabia, mas tu está no governo, tu é ministro, hein? Já parou para pensar nisso, cara? Deus te entregou um ministério, você é um ministro da reconciliação. Parou para pensar nisso? Aí eu te falo isso aqui, ó. Como ministros da reconciliação, devemos ser especialistas na arte de nos relacionar. Não tem como um ministro da reconciliação não saber se relacionar, gente. Quem está entendendo? A Bíblia chega a dizer no mesmo texto de 2 Coríntios 5, se eu não me engano é lá no verso 20, esse aí que eu li foi o 18, mas lá no 20 ele chega a dizer que nós somos embaixadores. O embaixador nada mais é que um diplomata. Você é um diplomata da fé, cara. Deve promover paz nos relacionamentos. É isso aí, como igreja precisamos nos relacionar de maneira própria entre nós, porque não tem nada mais bizarro, gente. Deixa eu te dizer, não tem nada mais bizarro do que o mundo lá fora, as pessoas que não creem em Deus, olharem para a igreja e ver a igreja não sabendo se relacionar aqui dentro. Que exemplo que a gente está dando. Quem está entendendo? Então, o tema de hoje, depois dessa pequena introdução, o tema de hoje, eu quero te mostrar que o relacionamento teu com teu irmão afeta o teu relacionamento com Deus. E o tema é, ó, o amor é incondicional, mas o relacionamento é condicional. O amor de Deus, ele é incondicional. Ele está sobre todas as pessoas. O pior miserável, o pior que você pode imaginar, o amor de Deus alcança essa pessoa. Mas o relacionar-se com Deus é condicional, e eu vou te mostrar isso. Cabe fazermos a nossa... Vamos começar pelas palavras do Senhor Jesus, para a gente poder logo matar a pau? Olha só, Mateus 22:36, chegaram para ele, fizeram uma pergunta para ele, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Qual é o maior? Tem toda a lei aí, mais de 617 ordenanças, porque não eram só os 10, eram os 10 e as derivações. Então tinham mais de 600 ordenanças ali que deviam se cumprir na lei. É por isso que está escrito assim, quem quer viver da lei, mas tropeça em um só, é culpado de toda a lei. Não são só os 10 mandamentos, não, é muita coisa. Então, como tinha muita coisa, eles queriam saber, queriam pegar Jesus. Sabe, qual é o maior mandamento? E aí ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Amém, queridos? Foi a resposta do Senhor. E eu vou tirar um dia aqui só para falar do nosso amor a Deus. Mas não vai ser hoje. Aí ele continua no 38. Este é o primeiro e maior mandamento. Mas ele para por aí, gente? Não, no 39, olha o que ele diz. E o segundo é semelhante a... Ame a quem? Ame o seu próximo como a si mesmo. Se a gente ler só até aqui, dá a ideia de que o amar a Deus é muito mais importante do que amar o próximo, não dá? Dá, porque Jesus falou, esse aqui é o primeiro e o maior. Esse aqui é o segundo. Então dá a ideia que eles estão em níveis muito diferentes. Mas o verso 40 mostra que isso não é verdade, porque coloca os dois juntos, ó. Destes,
Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os... Então não depende de um só. Os 2 andam juntos. Quem está entendendo? Relacionamento com Deus tem uma condição. E está muito claro. É o que eu coloquei aqui, ó, a maneira que eu me relaciono com o meu próximo interfere diretamente no meu relacionamento com Deus. Vamos continuar com as palavras de Jesus? Quem quer? Quem está comigo? Então vamos lá. Mateus 6,14, um pouquinho mais para frente. Tá? Um pouquinho mais para trás, na verdade. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também, se é uma expressão de condição. É condicional ou não é? Se vocês perdoarem o seu irmão, eu também perdoo. Agora, olha o 15. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará. Gente, a maneira como eu me relaciono com o próximo pode afetar até o perdão de Deus sobre a minha vida. É o que eu coloquei aqui, ó. Se a manifestação do perdão de Deus é condicional, todo o restante daquilo que envolve o meu relacionamento com Ele também. Sabe por quê? Porque é através do perdão de Deus que a gente pode ter relacionamento com Ele. Se a gente compromete perdão, a gente compromete tudo. Lembra da história que eu contei aqui quinta-feira passada? Do credor incompassivo? O cara que teve uma dívida eu fiz a conta, deu 3 trilhões de reais. O camarada tinha uma dívida de 3 trilhões de reais. E a dívida dele foi cancelada. Isso aí, a palavra é essa, foi cancelada, aniquilada. Quem lembra? Aí quando ele saiu, ele encontrou um cara que devia quanto a ele, gente? Quem lembra aí? 5.000 e poucos reais, 100 denários. 5.000 e poucos reais. Aí o que ele fez com o cara? Mandou o cara para a cadeia. Ou seja, o cara teve uma dívida de 3 trilhões de reais perdoada e não conseguiu perdoar uma dívida de 5.000. Quando o senhor ficou sabendo, o que ele fez? Cancelou o cancelamento. Ah, é? Tu não vai perdoar? Então, cancelou, voltou tudo, e quem foi parar na cadeia foi quem? E eu ainda falei aqui, só que tem uma diferença. O cara que ele não quis perdoar, paga 5.000, mas ele paga 3 trilhões. Então, quem vai ficar na cadeia para sempre? Quem não perdoou. Então, eu comprometo tudo se eu comprometo o perdão. Vamos continuar? Estou mostrando para você que é condicional. Estou mostrando. Olha só. 1 João 4,20. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu, é o que, gente? É mentiroso. Por quê? Porque quem não ama o seu irmão a quem vê, não ama. Não pode. Caramba. Isso aqui é forte. Porque não está dizendo que não ama. Quem não ama seu irmão a quem vê, também não ama a Deus. Não, está dizendo que não pode. Ou seja, é isso aqui que eu coloquei. Ó, a maneira como eu me relaciono com as pessoas, coloca em xeque até mesmo o meu amor por Deus. Ou seja, a prova do meu amor por Deus. E aí, às vezes, a gente, olha só, gente, vou falar um negócio com todo carinho, tá? Não é para te acusar, porque eu não vim aqui trazer condenação sobre a tua vida, não. Em nome de Jesus, eu vim trazer libertação. Amém, queridos? Mas às vezes a gente está na igreja aqui adorando a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo. Fiel. A gente volta para casa e não fala com a nossa família. Que amor é esse? Cara, se não quiser falar contigo, beleza, mas você tem que falar. Ah, mas me olha de cara feia, eu sou especialista nisso. Continuo falando. Um dia desse encontrei uma pessoa de manhã aí, bom dia.
Encontrei de tarde, boa tarde. Encontrei de noite, boa noite. Quero nem saber. A Bíblia diz que quando a gente cumprimenta a pessoa e não recebe, o que acontece? Ô, glória. Volta para a gente. Quem está entendendo? Não tem como. É a prova do nosso amor, tá bom? Vamos continuar? É isso, gente, isso aqui é Deus alinhando a nossa vida. Presta atenção, quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Doideira, né? A gente for parar para pensar, a gente achando que está na luz e a gente está em trevas, porque a gente não está conseguindo se relacionar. Olha como é que interfere. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque falamos línguas estranhas e adoramos a Deus na igreja todo domingo. Ah, não é não? Eu pensei que era. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque eu dou 4 rodopios na hora do louvor. Não é isso também não? Sabemos que passamos da morte para a vida, porque fui batizado nas águas. Também não? Sabemos que passamos da morte para a vida porque aceitei Jesus como Salvador. É? Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na... Mó doideira, né, gente? São coisas que a gente tem que parar para pensar. Então, a maneira como eu me relaciono com as pessoas acaba comprovando qual a minha real condição diante de... Porque a condição de passar da morte para a vida foi algo que Ele nos deu pela graça. Nós tomamos posse pela fé. Entendeu? Ele nos deu pela graça e nós tomamos... Efésios 2:8. Vocês são salvos mediante a... É isso aí. Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá pela... E nós tomamos posse pela... É isso aí. Isso tem que estar bem claro para você. Tudo. Amém? Então é isso aí, ó. Agora, a minha real condição diante de Deus, ela é provada pela maneira como eu me relaciono. Eu estou hoje só para te conscientizar o quanto esse assunto é importante. Quem está entendendo? A gente vai começar a falar mais abertamente disso semana que vem. Pastor Ronald vai me ajudar aí, né? E ele vai estar falando sobre isso também, sobre como a gente estabelecer relacionamentos saudáveis. A gente vai falar sobre como administrar conflitos, porque vai ter conflito, gente. O problema é o conflito? O problema é como a gente se comporta diante do conflito. Tem que saber se comportar, porque problema a gente tem. Mas um dos maiores problemas é a gente não ver o nosso próprio problema. Não vou adiantar, não vou dar spoiler, mas é isso aí. Quem está entendendo? Olha aí, ó. Então é isso. Olha só 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas, tratem-nas com honra, como parte mais, e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam... É condicional ou não é, gente? Aí, maridão, se tu tá brigado com ela, nem ora, hein? Nem ora não, faz as pazes e ora. Porque aí, ó, oração interrompida, cara. Por causa de briguinha boba. Aí fica uma semana dentro de casa sem se falar, tá perdendo tempo. Tá perdendo tempo. E tá orando, tá? O fogo desce. Meu Deus, obrigado. Esse marido que tu me deu não vale nada, mas eu sou tua filha. Essa mulher que tu me deu. Querida, ele não está nem ouvindo. Sacrifício de tolo, disse aqui o pastor Ronald. Está perdendo tempo. A ponto, não lembrei de botar esse texto. Mas está também que quando a gente vem trazendo uma oferta ao altar, e se lembra que está com problema de relacionamento, oferta e vai lá rapidinho resolver o problema. Amém? Não. Deixa a oferta ali, vai lá resolver o problema e esquece a oferta. Não, volta para a oferta. Mas vem cá,
por que Deus manda deixar a oferta ali e ir lá resolver primeiro? Não sabe? É porque ele não vai receber. É porque ele não vai receber essa oferta de quem está brigado. Amém, queridos? Então, olha só o que o apóstolo Paulo falou para a igreja de Corinto. Se vocês perdoarem alguém, eu também? Maravilha, essa palavra é maravilhosa. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para, perdoei na presença de, por amor a, legal, olha o verso 11, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas. Sabe o que Paulo está dizendo? Quando existe problema de relacionamento não resolvido na igreja, Satanás está liderando. Satanás está na vantagem. Então Paulo está dizendo, concordar em perdoar, eu também perdoo-me junto com vocês nisso, para que Satanás não ganhe vantagem sobre a gente. Porque a gente conhece as astúcias dele. Isso é forte, gente. Isso é sério. A igreja de Corinto tinha uns problemas lá, Paulo falou com eles aqui, porque vocês são, visto que há o quê? Inveja, divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como? Mundanos. Ele está chamando de carnal, mas 2 versículos antes ele diz assim, eu queria dar uma comidinha mais pesadinha para vocês. Um arroz com feijão, uma farofa, um frango assado com batata. Na hora da janta, pastor, para testar teu domínio próprio. Vai sair do culto correndo para jantar? Segura a onda. Vai sendo treinado aí, crente. Mas eu vou ter que dar leitinho na boquinha de vocês, porque vocês são criança. Aí ele diz por que eles são criança? Porque vocês são carnais. Ou seja, um cristão que não amadureceu. Aí é o que eu coloquei aqui, problema de relacionamento não resolvido. Olha que eu estou sempre colocando não resolvido, porque problema vai ter. Mas a gente tem que resolver igual adulto. Entendeu? É isso aí. Problemas de relacionamento não resolvido acabam sendo fruto de imaturidade espiritual. Pode vir o louvor. Então, olha aqui o que diz Hebreus 12:15 para a gente fechar. Cuidem que ninguém se exclua da... Meu Deus, esse aqui é o mais sério. Porque eu acabei de dizer que tudo que a gente recebe pela... Inclusive a salvação. A começar pela salvação. Recebe pela graça por meio da fé. Mas a Bíblia também está dizendo que eu posso me excluir da graça. Se eu me excluo da graça, o que sobra, gente? Se tudo, inclusive a salvação, recebo pela graça. E ninguém, tome cuidado. Ele está dizendo o seguinte, olha só, toma cuidado para que ninguém se exclua. Não é ninguém te excluir da graça. Deixa eu te dizer, uma vez que você recebeu a Cristo como Senhor, ninguém mais tem poder de te excluir dessa graça, a não ser você mesmo. Satanás não pode, o inferno todo reunido não pode. Agora você pode se excluir da graça. Me pergunta como? Como, pastor? Guardando ressentimento. Olha lá. Cuidado que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote, cause perturbação e aconteça o quê? Contaminando a... Porque quando eu estou com raiva de alguém, eu arrumo logo um outro alguém para falar desse alguém que eu estou com raiva. Aí eu começo a contaminar todo mundo. Automaticamente eu já estou nessa fofoca, que o nome é esse mesmo, automaticamente eu já estou me excluindo da graça. Olha que coisa séria. E me excluir da graça acabou, queridos. Ai. Quase que eu mesmo me excluo da graça aqui, deixando... Então, para fechar, se me excluo da graça de Deus, não me resta mais
nada. Fique de pé.